Pai seja convosco. Vocês não vão responder, não? Amém. Obrigado, pastora Agnes, pastora Edna, pastora Sandra. Obrigado por essa honra de estar aqui com vocês mais uma vez, agora nesse aniversário, né? Hoje é noite de festa, gente. Sorria, da glória, né? Glória a Deus. Estou feliz em rever umas amigas, assim, que a gente tem orado durante tanto tempo e a gente se separou assim um tempão, né? Mas Deus é aquele que junta a gente quando Ele quer, amém? Então, obrigado, pastora Sandra, tá ali a pastora Celiene, sua amiga também, a Ruby, a sua mãe, que Deus possa estar abençoando. Mônica também está ali conosco. Enfim, que todos possam receber do Pai nessa noite, amém? Também está a irmã Eunice, irmã Simone, né? Silvânia, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos. Eu orei a Deus esses dias, consultando o Pai o que eu deveria compartilhar nesse tempo agora de festividade, de aniversário, né? Um ano de tantas adversidades que surgem. Tem anos que parece que é mais difícil do que os outros, né? Tem ano em que as coisas começam a debandar contra as nossas vidas e parece que elas não vão se alinhar mais. Parece que vai dar tudo errado. Você vai para a direita, a porta fecha, vai para a esquerda, a porta fecha. Você quer subir, o céu é de bronze, né? Você quer morrer, a terra também é de bronze, lá é de ferro. E você fica em uma situação que às vezes você não sabe nem o que fazer, nem para onde ir, nem a quem recorrer. E aí a gente se sente só. Mas a palavra diz no Salmo de número 46, porque o Senhor nosso Deus é socorro bem presente na hora da tribulação. Existe uma diferença de presente e bem presente. Alguém presente é alguém que pode estar no mesmo metro quadrado que você, porém em salas diferentes da sua. E bem presente é aquele que está bem juntinho de você. Pegue na mão do seu irmão aí, aperte a mão dele com força e diga assim: você está sentindo o aperto da minha mão? Fale para ele, porque eu estou bem presente aqui do seu lado. E diga: sabe por que você vai vencer? Porque Deus é bem presente na sua vida. Então eu quero dizer para a pastora Agnes, para a pastora Edna, que Ele é bem presente com vocês, que Ele é bem presente, sabe, durante mais um ano de luta, de adversidade, um ano de crise, um ano de tantas coisas. Mas escute, é no meio da crise que Deus se revela, é no meio da crise que a provisão vem. Quando eu orava a Deus, a gente tem viajado tanto e às vezes a gente vai em igrejas grandes, acima de 2.000, 3.000 pessoas, e a gente vê o desespero que as pessoas estão vivendo por conta da crise. E eu fui orar a Deus, perguntar a Deus sobre crise, por que as pessoas estavam agindo dessa forma. E Deus começou a trazer algumas revelações para mim, e Ele me trouxe uma palavra rema. Ele disse assim: no meio desta crise é o momento em que eu mais vou abençoar a minha igreja, porque a minha igreja não depende de crise para sobreviver. Você é a igreja, aleluia. Diga isso para o seu irmão, diga: você é a igreja de Jesus. Ei, olha aqui, quem nos sustenta é Deus. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Eu lembrei-me agora que meu filho tinha nascido, recém-nascido, e eu comecei a trabalhar desde cedo. E eu casei novinho, né? Casei com 20 anos, com 21 anos eu já era pai. E eu lembro que eu fiquei tão desesperado quando eu saí da empresa que eu estava, e eu cheguei em casa e vi meu filho chorando, e aquilo na minha cabeça assim, eu disse: meu Deus do céu, eu não posso deixar o meu filho morrer de fome. E eu saí para procurar emprego. Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas procurando emprego. Aí naquela manhã eu acordei, e aí eu entrei num processo de jejum, assim, apertado, né? Comecei a jejuar apertado, não porque a despensa estava cheia, porque não tinha nada mesmo, estava tudo vazio, então eu tinha que jejuar. Diga para o seu irmão: não me espere para jejuar quando a coisa apertar.
Diga para ele assim: não espere para orar quando a dificuldade vier. Você tem que orar em todo o tempo, antes que ela venha, para que o livramento chegue primeiro do que ela na sua vida. Eu lembro que eu saí para procurar emprego e eu fiquei tão desesperado. Eu saí, desci daquele ônibus, comecei a andar no comércio. Aí andei a manhã toda e não encontrei nada. Entreguei currículo em tudo que você imagina de loja que havia no centro. Eu estava cansado, 4 horas da tarde, sem almoçar. Aí sentei embaixo de uma árvore, parecia um menino pequeno. Disse: papai, vem cá, vamos conversar aqui. E eu comecei a chorar e conversar com meu pai. De repente eu estava de costa, e ele disse assim para mim: se vire. Eu me virei. Ele disse: você está vendo aquele moço ali em pé, de bigode, cabelo liso? Eu falei: estou. Ele disse: ele se chama Eugênio. Vá onde ele está e diga a ele que você quer trabalhar, porque existe uma vaga nessa loja. Aleluia. E eu fui na direção daquele moço e falei assim: moço, o seu nome é Eugênio, não é? Ele olhou para mim e disse: você me conhece? Eu falei: não, mas meu pai falou comigo agora que o seu nome era Eugênio e ele me mandou vir aqui, eu sou crente. Aleluia. E ele disse que tinha uma vaga aí, e ele disse que a vaga era minha, eu quero trabalhar porque o meu filho está em casa, precisa comer. O cara olhou para mim assim, de baixo para cima, e disse: vai na loja tal. E no outro dia eu já estava empregado. Sabe por quê? Quem tem o controle é Deus. Glória a Deus, aleluia. É Deus. Aleluia. Marcos 10. Marcos 10. O texto é muito conhecido. Versículo 51. Versículo 51. Marcos 10, 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Aleluia. Interessante que eu e você precisamos entender que na nossa vida quem comanda é Deus. Quem tem o controle é Deus. A gente pega muito avião e às vezes tem umas turbulências meia, não é? E eu vou te falar uma coisa: o camarada pode ser valente como ele for, quando é na hora do aperto que ele vê que vai morrer, ele começa a tremer nas bases. Quantas vezes a gente está num avião, daqui a pouco o avião começa a dar umas turbulências e vai lá e vem cá, aí dá uma agonia na barriga, a gente acha que o avião vai cair. Aleluia. Mas quem controla tudo é Ele. É Ele. Marcos está trazendo um relato de um fato que ele presenciou. E é muito bom quando você fala daquilo que você presencia, porque você é testemunha verdadeira daquilo que você, do fato que você viu. Então Marcos está relatando aqui na sua carta, né, um fato que aconteceu com Jesus na vida de um moço. Esse moço, ele não tem nome, porque esse moço não se chamava Bartimeu. A palavra Bar no seu original significa filho. Timeu era o seu pai. Bartimeu então significa filho de Timeu. Mas se você for ver o texto aqui, a começar do 46, a começar do capítulo Marcos 10, 46 em diante, você vai ver que está se referindo a um cego. A Bíblia diz que Jesus estava agora percorrendo toda a Judéia e também nas províncias e nas cidades vizinhas, e ele estava vindo, trazendo um evangelho. A Bíblia diz que ele, aos 30 anos, foi a idade em que ele se tornou adulto, a idade que o judeu se tornava adulto. E quando ele completou 30 anos, ele vai encontrar João Batista, ele é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele. Mateus capítulo de número 4, está escrito assim: e logo depois destas coisas, foi Jesus levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ele permaneceu lá durante 40 dias e 40 noites. Depois ele volta do deserto, e quando ele volta do deserto, já havia uma multidão esperando ele. Por quê? Porque os discípulos de João, durante muito tempo, ouviu João dizer que um dia chegaria e quando esse homem chegasse, grandes coisas iriam acontecer em Israel. E esse homem viria para trazer libertação para os cativos, ele viria para dar vista aos cegos, ele viria para curar os enfermos, ele viria para mudar o contexto de uma vida de escravidão que havia sobre o povo.
Então já havia uma expectativa e uma esperança naquelas pessoas que seguiam a João e se tornaram seus discípulos, de que eles estavam seguindo a João, mas depois de João viria um. Esse que viria após João, ele era poderoso. A Bíblia diz que João trazia o evangelho para arrependimento. Ele mesmo dizia: eu vos anuncio o evangelho para arrependimento, mas eu vou anunciar a vocês que está chegando um, ele é mais poderoso do que eu. Aleluia. Quando ele chegar, eu não serei digno de desatar as alpacas dos seus pés. Então, quando Jesus chegou, todos foram testemunha, porque quando Jesus foi batizado, João disse: eis aí o Cordeiro que tirará o pecado de toda a humanidade. Como se não bastasse o testemunho de João, Deus falou, porque João escreve aqui agora, não esse João Batista, mas o João discípulo, no seu livro de João, que o texto diz que uma voz bradou e disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, e sobre ele derramei o meu espírito. Deus estava dizendo: o homem é meu, fui eu que enviei, fui eu que trouxe. O libertador chegou, o salvador chegou. O Espírito Santo veio sobre Jesus, o levou para o deserto, ele fica 40 dias e 40 noites. Então, quando Jesus vai para o deserto, a notícia de que o Salvador tinha chegado se espalha. Aleluia. Não se engane, irmão. Talvez tem gente que sabe da sua existência, que mora lá no outro continente. Por quê? A notícia se espalha. Entende isso? A notícia se espalha. Então a notícia se espalhou em todos os lugares que o Salvador de Israel tinha chegado. Então existia algumas pessoas que eram discípulos de João, que esses se encarregaram de espalhar a notícia, dizendo: olha, aquele cujo João falara chegou. Quem sabe ele visitou uma casa que estava vivendo um momento de perca, um momento de tribulação, um momento de angústia, e quem sabe aquele porta-voz que foi trazer o anúncio da chegada do mestre disse: olha, aquele que vai libertar a tua família chegou, aquele que vai curar o teu filho chegou, aquele que vai transformar a tua vida chegou. Quando a gente faz a visita a um presídio, a gente sabe que no presídio, no reino espiritual, há entidades de espíritos malignos que atuam naquele lugar de uma forma muito forte. Quem faz trabalhos em presídio sabe muito bem o que é isso. E quando você vai para aquele lugar, você não tem uma outra palavra rema para você dizer para aquelas pessoas, a não ser: Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai mudar o teu cativeiro, Jesus vai arrancar, aleluia, você dessa situação. Dá uma olhadinha para o seu irmão aí da direita e da esquerda, diga assim: Jesus vai te dar vitória, Jesus vai restaurar, aleluia, Jesus vai restituir, Jesus vai devolver aquilo que o salteador levou, Jesus vai fazer nova todas as coisas, Jesus vai mudar o contexto daquilo que não existe para existir. Jesus, ele vai abrir a porta que não tem. Jesus, ele vai colocar um ponto final na dor, na angústia, na tristeza. Ele chega para o filho da viúva, quando ela vai sepultar o seu filho, que outrora perdeu o seu marido e agora ela estava se lamentando porque perderam o seu filho. E diz em Lucas 11, a começar no versículo 7, aleluia, que Jesus olha para aquela mulher e diz: não chores. Imediatamente a mulher parou de chorar. Ele foi no moço que estava morto e disse: filho, ou moço, a ti te digo, levanta. O moço levantou e ressuscitou. Sabe por quê? Ele é o dono da vida. Se tu crê que ele é o dono da vida, levante a tua mão e dá glória a Deus aí para ele. Aleluia. Então a notícia se espalhou, e quando a notícia se espalhou, todos queriam saber quem era esse Salvador. Então se aglomeraram em um só lugar, esperando Jesus, que estava no deserto. Então quando ele chega naquele lugar, já havia ali mais de 10.000 pessoas, eu acredito assim. Então ele pega essa grande multidão, e para onde ele vai? Ele vai para o monte. Ele fica lá no monte durante alguns dias. Lá em Mateus 5 fala isso, que ele começa a trazer as bem-aventuranças. Então Jesus passa dias e dias ensinando a palavra, dando instruções, dando orientações, mostrando de fato de verdade como deveria se alcançar a vitória, ensinando sobre o esperar, ensinando sobre o calar, ensinando sobre o confiar, ensinando sobre amar, ensinando sobre perdoar. E um dos exemplos de que ele ensina isso é o Pai Nosso. Ele chega para aquela multidão e ele ensina a orar através do Pai Nosso. Se você for pegar o Pai Nosso, você vai descobrir que ali existem tantas coisas extraordinárias reveladas para a sua e para a minha vida. Então Jesus passa muitos
dias ensinando, trazendo instrução para aquele povo. E agora, quando ele termina o seu sermão, ele desce do monte. Para onde ele está indo? Ele está entrando na cidade de Cafarnaum, porque havia uma obra a ser feita na região de Cafarnaum. E Jesus entrou em Cafarnaum, e a primeira pessoa que é curada é o cego, o leproso. O leproso é purificado da sua lepra. O leproso estava em um lugar chamado leprosério, já pronto para morrer. A lepra corroeu todo o seu nariz, deformou a sua boca, definhou os seus olhos, corroeu as suas orelhas, os polegares das mãos e dos pés já não existia mais. Mas quando Jesus tomou para si a sua enfermidade, olha aqui, aleluia, o nariz começou a crescer, a orelha começou a crescer, a boca voltou ao normal, a pele começou a rejuvenescer, e aquele moço foi curado instantaneamente. E agora Jesus entra em Cafarnaum, e ele não parou de trazer o ensinamento de que havia solução para todas as coisas. Está difícil? Tem saída. Aleluia. Está apertada? Tem saída. Aleluia. Pastor, estou desesperado. Aguenta mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque o que há de vir virá não tardará. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Agora ele está em Cafarnaum, ele começa a trazer tantos ensinamentos em Cafarnaum. Depois ele sai de Cafarnaum e vai na região lá dos Gadarenos. E agora Jesus começa a percorrer algumas províncias. E agora ele decide entrar em Jericó. Lucas diz que ele entra, Marcos diz que ele sai, né? Um texto diz que ele entrou na saída e o outro na entrada. Nós vamos ficar aqui com Marcos, que Jesus estava saindo. E aqui nesse texto nos fala sobre um moço que passou a ter uma vida de dificuldade. Ele não nasceu miserável, ele não nasceu cego, ele não nasceu em dificuldade. Não. A Bíblia diz que aquele moço, ele se tornou cego. E a palavra do Senhor declara que ele foi colocado na entrada e na saída de Jericó, para servir de exemplo, para que muitos que entrassem em Jericó e saíssem de Jericó, viessem saber que contra o império não se podia. Aleluia. O texto diz que aquele moço estava sentado lá, ele era um cego. Além dele ser cego, havia outra qualificação que o qualificaram como mendigo. Eu busquei no dicionário o significado da palavra mendigo, significa pedinte, dependente. Aleluia. Eu estava reservado no monte, a gente reuniu um grupo de irmãos e fomos passar uns dias no monte. E lá no monte o Espírito de Deus me fez uma pergunta quando eu estava no meu turno na madrugada. Interessante que quando a gente estava no monte a mata fechava. E depois de 1 hora e meia, 2 horas de oração, tudo acendia, as folhas acendiam, as raízes acendiam. Aí foi no meio desse fogo lá, no escuro, somente a luz ali, tudo aceso, que eu ouvi uma voz, quando me fez uma pergunta. E ele disse: você é mendigo ou profeta? Aleluia. Eu olhei para um lado, eu olhei para outro, e aquela voz falou comigo 3 vezes, me perguntando: você é mendigo ou profeta? Aleluia. E logo em seguida ele me deu esse texto, e eu comecei a meditar nesse texto. Depois eu fui entender a pergunta que ele me fez, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É em cima desta pergunta que eu quero trazer uma palavra rema, que algumas coisas na sua vida vai começar a mudar a partir de hoje. Se você crê, diga amém. Pergunte aí para o seu irmão, olhando para ele, e pergunte: você é mendigo ou profeta? A palavra profeta vem de profetizar, que significa no seu original proclamar. Deus nos levantou para proclamarmos o seu reino. Eu sempre digo, existe uma diferença de quem profetiza e de quem tem um ministério profético. Nem todos aqueles que profetizam têm um ministério profético, mas aqueles que têm um ministério profético, estes profetizam. A palavra profetizar significa proclamar. O apóstolo Paulo disse: o meu desejo é de que todos vós profetizem. Ele estava dizendo: olha, o meu desejo é de que vocês proclamem. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus está voltando, a igreja vai ser arrebatada, e você não pode se calar. Está difícil? Proclame que ele vai voltar. Está difícil? Proclame que ele vai mudar o contexto. Está difícil? Proclame que ele vai
reverter a situação. Está difícil, proclamo que quem manda nessa nação é Ele. Quem comanda esta nação é Ele. Ele é o dono da vida. Eu e você fomos constituídos, levantados para esse propósito. Aleluia. Você entende isso? Então o Senhor me perguntou: você é profeta ou mendigo? E eu fiquei com aquilo na minha mente. E depois eu fui entender o que Ele estava falando comigo. Aleluia. Às vezes está sobre nós um manto profético, mas por muitas das vezes parece que a gente caminha com um manto de mendigo. Mendigo, pedinte, dependente. Sabe o que é que o Senhor me disse essa madrugada quando eu orava? E hoje de manhã quando eu orava por essa mensagem? Aleluia. Ele disse: na minha igreja, no meio do meu povo, existem muitos que estão dependentes de muitas coisas. E eles não podem ser dependentes de nada, porque eu os chamei para ser livre. Amém. Livre. Quando eu me torno dependente de circunstâncias, eu me torno refém delas. Quando eu me torno dependente de circunstâncias, elas me impossibilitam de eu alcançar aquilo que eu quero. Quando eu me torno dependente de situações, de pessoas, de crises, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela emocional, seja ela ministerial, quando eu me torno dependente dessas crises, dessas situações, elas me impossibilitam de eu alcançar aquilo que Deus quer que eu alcance. Escute, se você chegou aqui ou se você adentrou neste santuário com essas dependências, foi somente até hoje, porque essa dependência Jeová vai arrancar, e você vai sair daqui hoje com um manto de profeta sobre a sua vida, porque Ele te levantou para proclamar. E quem proclama, aleluia, só tem uma dependência. Sabe de quem é? É dele. Aleluia, é dele. É dele. A Bíblia diz, queridos, que esse moço se tornou cego. Por quê? Por causa de um fato que aconteceu com o seu pai. Alguns estudiosos dizem que o pai desse menino se chamava Timeu, e ele era um dos generais mais fortes que havia em Jericó. Só que é o seguinte, eu e você precisamos entender que tudo na vida passa. Dá uma olhadinha para o seu irmão aí, fala assim bem baixinho, fala assim: ei, não, fala para ele: ei, eu acho que você não está mais novinho como era, não. Olha para ele e fala assim: ei, eu acho que você não está tão gatinho como você era, não. Porque tudo passa. Deus me levou um dia para uma cidade e nos mandou estabelecer uma igreja naquela cidade. E eu estava orando de madrugada quando eu ouvi a voz de Deus. E Deus disse assim: amanhã, quando você acordar, às 10 horas da manhã, vá à prefeitura e se apresente ao prefeito da cidade. Leve toda a documentação da igreja e se apresente e fale para ele o propósito da minha igreja aqui. Aleluia! Eu peguei toda a documentação da igreja, coloquei uma pastinha bem bonitinha, né? Coloquei uma roupa de crente lá, né? Que assim todo, né? Bem chique, e fui. Fiquei 3 horas esperando o prefeito me atender. Quando ele me atendeu, eu e um obreiro meu, ele estava sentado na mesa, escrevendo assim. Ele olhou para mim e disse: bom dia, pastor, eu já quero dizer ao senhor que a prefeitura não tem dinheiro para dar para a igreja. E ele foi falando, colocando todas as dificuldades, eu só olhando para ele. E ele foi falando, eu falei assim: o senhor terminou de falar, seu prefeito? Terminei. Eu falei assim: o senhor pode olhar para mim, que eu quero falar umas coisas aqui para o senhor. Ele parou de escrever, eu olhou, eu disse assim: em primeiro lugar, eu me identifiquei, mostrei minhas credenciais, disse: eu sou do ministério tal, está aqui toda a documentação da igreja, e eu quero dizer uma coisa para o senhor, e eu quero que o senhor fique ciente disso. Eu não vim aqui pedir nada para o senhor. Eu quero dizer para o senhor que eu sou uma autoridade constituída pelo Pai. A sua autoridade, ela é apenas 4 anos. Se o senhor for reeleito, o senhor tem direito a mais 4 anos. Mas a minha autoridade está superior à sua. A minha autoridade que Deus me deu, ela é até o dia em que Ele me quiser aqui nessa terra. Eu quero lhe dizer que eu, como igreja, estou aqui para pegar na sua mão, para lhe ajudar. Sabe para quê, seu prefeito? A igreja, ela veio para dar
vida àqueles que não têm. Aleluia! A igreja veio, sabe para quê, seu prefeito? Para orar pela cidade. Eu quero dizer para o senhor que a partir de hoje, se o senhor quiser um conselho, quiser uma oração, se a prefeitura estiver em dificuldade, está aqui o meu contato, me ligue, qualquer hora que o senhor quiser, eu e a minha equipe vamos vir aqui orar, declarar e decretar, porque esta cidade é de Jeová. Deus fez algo tão tremendo naquela cidade, que o prefeito me deu um culto na prefeitura toda segunda-feira, e Deus começou a salvar os funcionários da prefeitura que passaram a congregar comigo. Aleluia! O que eu estou querendo dizer? Às vezes você está aqui, olha aqui para mim, você está aqui nesse patamar, aí de repente você é agraciado, aí de repente você é comissionado, aí de repente você é convocado, aí você sai daqui e vem para cá. Deixa eu te falar uma coisa bem clara para você poder entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Quando você está aqui, você está em um nível espiritual. A partir do momento em que você subiu para esse nível aqui, você já entra em outra dimensão. Quando você vem para cá, você já vem para outra dimensão. Não pense você que a luta vai cessar. Não pense você que os conflitos vão cessar. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Observe que quando você está aqui, ninguém te vê. Mas quando você sai daqui e vem para esse nível aqui, você está no alto. Quando você está no alto, você se torna, aleluia, você se torna visível para todos que estão ao seu redor. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Então, quando aquele homem, ele era um simples soldado do exército de Jericó, digamos assim, ninguém notava ele, mas agora ele era general. Sendo general, ele tinha autoridade, ele era temido em todos os lugares, ele era temido, a palavra dele valia tudo, e ele tinha um filho. Aleluia. Só que aquele pai, ele fez uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, você como um pai. Aquele pai, ele não instruiu aquele filho de que o filho tinha uma identidade. Às vezes eu e você como pai queremos trazer sobre os nossos filhos uma autoproteção, como se ele não ou nunca vai conseguir alcançar nada. Deixa eu te falar uma coisa, Bíblia para você nessa noite. Os filhos que nós temos são heranças do Senhor para nós, somos mordomos. A Bíblia diz que existe uma promessa de Deus para os seus filhos, e os meus filhos, sabe qual é? Ele diz que os nossos filhos serão como flecha. Aleluia. O seu filho será como flecha na mão daquele que vai lançar. Aleluia. O seu filho não é seu, é dele. Eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida. Eu não sei em que condição está o seu filho, eu não sei em que território ele está, mas uma coisa eu te digo nessa noite: a mão do Eterno vai alcançá-lo ainda hoje, vai trazê-lo para a presença. Sabe por quê? Existe um propósito, e por causa do propósito Deus estabeleceu a promessa, e por causa da promessa Deus vai cumprir a promessa, e nada vai impedir da promessa ser cumprida. Se você crê nessa palavra, recebe aí. Aleluia, aleluia. Aquele homem não deixou o seu filho caminhar, porque o seu filho, ele era conhecido como o filho do general Timeu. Quem não quer andar com o filho do governador? Quem não quer andar com o filho do prefeito? Quando alguém está com o filho do prefeito, com o filho de alguém que é importante, quando você liga para ele, você está com quem? Eu estou com o filho de fulano de tal. É uma honra, é ou não é? É assim ou não é que acontece? Aleluia! Todo mundo queria estar com aquele menino. Então aquele menino na escola, ele era conhecido como o filho do general. Aquele menino em Jericó, ele era conhecido como o filho do general. Aquele menino, ele era conhecido como o filho do homem importante. Mas o tempo passa, os governos mudam. Sabe o que é que acontece? Olha aqui, o general sai daqui e vai para ti, vai se aposentar. Pastora Sandra, ele já perdeu um degrau. Agora ele não está mais na ativa, ele é um general aposentado. O general aposentado, aleluia, ninguém dá tanta qualificação a ele, ninguém dá tanta honra a ele. Agora, como ele era o general aposentado e ele foi um homem inteligente, o que é que ele faz? Ele pega o dinheiro que ele tem e ele investe em Jericó. Ele se torna um dos maiores comerciantes de Jericó. Agora ele era conhecido não mais como general temido, não mais como general aposentado, ele era conhecido como um simples empresário de Jericó. Aleluia, porque tudo na vida passa. Dá uma balançadazinha no seu irmão assim.
olha para ele e fala assim: papai vai te honrar. E quando ele te honrar, não esquece de mim. Aleluia. Aleluia. Porque fazer promessa quando você não tem nada, todo mundo faz. Agora quando chega na tua mão, meu amado, tem gente que é assim: Deus, eu estou desempregado, se tu me der um emprego, eu vou dizimar. Aí de repente Deus dá um emprego a ele, ele ganha 50 mil reais por mês. Quanto que é o dízimo? 5 mil. Olha aí a coisa complicada. Ele pegar 5 mil para dar de dízimo. Aleluia. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: quando o papai te honrar, não esqueça de honrar ele. Porque nós somos especialistas em esquecer. Entende? Aleluia. Nós somos especialistas em esquecer quando nós estamos na bênção, quando Deus cumpre. Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito de Deus ministrou na minha vida. A nossa vida, ela é constituída no presente e no pós. Entende? No hoje e no pós. Como vai ser a sua vida após aceitar Jesus? Como vai ser a sua vida após se relacionar com aquele homem ou aquela mulher? Como vai ser a sua vida se Deus trazer para você riquezas? Riquezas. Você já pensou que é você dormir pobre e acordar bilionário? Oh, glória! Como vai ser a sua vida após ser milionário? Aleluia! Às vezes eu e você não estamos preparados para isso. Aleluia! Aleluia. Às vezes eu e você não estamos preparados para o pós. Mas deixa eu te ensinar uma coisa que a Bíblia me ensinou. Os nossos defeitos podem deixar de ser defeitos quando eles são trabalhados. Essa sua teimosia, olha para mim. Se eu sou profeta, você não vai ser arrebatado com ela. Você entende isso? Essa sua ansiedade. Se eu sou profeta, você não vai ser arrebatado com ela. Porque se você for, você vai fugir do princípio da Bíblia. A Bíblia diz, queridos, que nós vamos alcançar a estatura do varão perfeito. Significa o quê? Que eu vou ser amanhã melhor do que hoje. Eu preciso ser melhor do que hoje amanhã. Eu preciso a cada dia, olha aqui, a cada dia que eu caminho diante do meu Pai, eu preciso ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor amigo, o melhor homem, o melhor servo, o melhor companheiro, o melhor cidadão. Sabe por quê? Porque eu estou sendo transformado de glória em glória. Se eu não me deixar ser transformado, dá uma olhadinha para o seu irmão, e fala assim: nem tu vai se aguentar. Porque o bichinho difícil somos nós. Somos teimosos, somos ingratos. Deus nos abençoa e a gente ainda quer mais. Aí quando Deus dá tudo, olha aqui, Deus dá a casa toda a você. Falta o varão chega, né? Glória a Deus, foi aquele casamento que você gastou tudo, maravilha, Deus. Daqui a 3 meses, Jesus leva logo esse infeliz. Prepare Deus! Oh, desgraçado. O que eu fui casar? Aleluia. Entende? Você está desempregado 10 anos. Quando você arruma um emprego, primeiros 3 meses você é o primeiro a chegar. Depois de 3 meses parece que dá uma canseira em você. Você já começa a perder o gosto pela coisa. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos em processo de transformação. Nós estamos em processo de renúncia. E meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem poder para transformar a tua vida não sou eu, não. É Jeová. E você. Jeová e você. Sabe por quê? Porque tem umas coisinhas aí na sua vida, meu filho, que não é um anjo que vai descer, não. É você que tem que mudar. São as suas atitudes. É a sua forma de ver, é a sua forma de interpretar. Aleluia! É a sua forma de que eu sei louvar. É verdade, Jesus. Existem coisas que você não olha como Jesus olha, não. Você olha do jeito que você olha. E quando a gente olha do jeito que a gente olha, a primeira pessoa a ser beneficiada não é o indivíduo, não, é você mesmo. Jesus é o contrário. Jesus, ele nunca fez nada para se beneficiar. Tudo que ele fez foi primeiro para beneficiar o próximo. Jesus pensava primeiro em você.
E ele trouxe isso de quem, bispo? De quem? Do Pai. Aleluia. Olha lá o exemplo do Pai. João 3,16. E Deus amou o mundo, eita glória, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. O menino vivia na sombra do Pai. Agora o Pai perdeu tudo. Aí veio uma ordem: confisca tudo que os generais têm. Tiraram a casa, tiraram o dinheiro, tiraram os bens. Os generais ficaram tão indignados que eles se unificaram e se levantaram contra o império. Isso gerou o que? Morte. De que? Crucificação de cabeça para baixo. Ele morreu assim, esse general chamado Timeu. Ei! Agora, o império precisava deixar um exemplo. Descobriram que o homem tinha um filho. Eu quero dizer para você que essa madrugada Jesus vai visitar o seu filho, a sua filha. Aleluia. Vai, porque não há chamada para ele ser drogado. Deus não chamou ele para estar na idolatria. Deus não chamou ele para estar no mundo do crime. Deus não chamou ele, não. Deus chamou ele para ser profeta. Deus chamou ele para ser sacerdote. Deus chamou ele para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele e através da vida dele. Foi para isso que Deus deu a você a herança que é dele. Aleluia. O império se levantou contra aquele menino, arrancou os seus olhos e colocou na entrada e na saída de Jericó. Para quê? Para que todos que passassem, olhassem e dissessem: está aí o que o império fez. Então, se o império fez com ele, ninguém pode se levantar contra o império. A Bíblia diz que por aquele homem, ele ser influente naquela região. A gente sabe que quando a gente é influente no lugar, principalmente em uma região pequena, você tem acesso às prefeituras e você tem algumas regalias, né? Algumas regalias, por exemplo, de ser facilitado algumas coisas que você precisa quando você vai na prefeitura, quando você vai a um departamento. E como o general ele era conhecido em muitos lugares, e eu acredito que também além daquela prefeitura, deu-se ao filho do general Timeu uma documentação que se chamava salvo-induto, que lhe dava direito de permanecer dentro da cidade. Por quê? Porque quem tinha defeito não podia estar dentro da cidade, tinha que ficar fora. Então pegaram esse salvo-induto e colocaram o menino lá na entrada e na saída de Jericó e demarcaram um lugar para ele ficar e disseram: você não pode sair desse metro quadrado. Sabe o que é isso? Existem muitas pessoas que Satanás demarcou a vida delas. Existem muitas pessoas que elas não conseguem ir para a direita, não conseguem ir para a esquerda, não conseguem ir para frente, não conseguem ir para trás. Parece que dia após dia a sua vida vai definhando, ela vai morrendo emocionalmente, a sua autoestima começa a ser destruída, ela não tem força, ela não tem ânimo. Mas deixa eu te falar uma coisa: ainda existe Deus no céu que age na terra, ainda existe Deus que comanda todas as coisas. Aleluia. E se você tem estado durante a sua trajetória de vida em alguma área na sua vida, o inimigo ele demarcou alguma área da sua vida e você não está conseguindo sair dessa área, seja ela sentimental, seja ela sexual, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela em que diâmetro for, em que dimensão for, eu quero te dizer uma coisa: Deus me trouxe aqui para determinar sobre a sua vida que hoje este manto ele vai arrancar da sua vida, ele vai te levantar desse território, porque tem um caminho para você prosseguir. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa, moço. Aqui. Deus vai começar a mudar o contexto de algumas coisas na tua vida a partir desta noite. Eu estou vendo o Senhor arrancando você de situações que você tem vivido, de situações de muito tempo. Parece que elas não, as coisas na sua vida não têm acontecido de fato e de verdade como Deus quer que aconteça. Às vezes você é surpreendido por algumas coisas e impossibilitado de avançar. O Senhor disse que Ele te trouxe aqui hoje
E Ele vai te levantar com mão forte. Ele vai te arrancar desse território. Ele vai te arrancar destas situações. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Porque o que Ele tem para você, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Aquele menino, quando ele estava naquele lugar, preso, Jesus tinha entrado em Jericó. A notícia se espalhou dos feitos acontecidos através da vida de Jesus. E quando a notícia se espalha, os comentários vêm. Você não vai encontrar no texto o nome da pessoa que trouxe essa informação para o moço. Aleluia! Mas alguém foi falar para ele, pastora Sandra, tem um homem chamado Jesus, ele é lá de Nazaré, que ele está trazendo um ensinamento a respeito de um Deus que cura. Ele já curou muitos enfermos, muitos paralíticos. Eu acredito que aquela pessoa trouxe essa informação para o cego. Aleluia. Mas aonde ele está? Eu acredito que aquele informante disse: ele está numa cidade, mas eu estou sabendo que ainda hoje ele vai passar por aqui. Aleluia. Eu acredito que o servo disse: mas você sabe dizer que horas que ele vai passar? Imaginação minha isso. Eu acredito que aquele informante disse: daqui a pouco. Dá uma olhadinha para o seu irmão aí da direita e da esquerda. Fala assim: não se desespera, ele está chegando. Daqui a pouco tudo muda. Daqui a pouco, irmã Mônica, tudo muda. Daqui a pouco tudo muda. Tudo. Aleluia. Parece-me que eu estou vendo. Eu acredito que aquele moço disse: mas quem é ele? Ele é Jesus de Nazaré. Sim, eu acredito que ele começou a imaginar: Jesus de Nazaré. Mas ele é da família de quem? Ele veio da linhagem de Davi. Olha que coisa interessante. Tudo que nós vimos e ouvimos desde quando nascemos vem para cá. Mente, coração e executa. Todas as informações que eu e você temos desde quando nascemos vêm para o território da nossa mente. A Bíblia diz que eu e você precisamos ter a mente, não é de um papagaio, não, é de Cristo. A nossa mente tem que ser igual à mente de Cristo. A Bíblia diz: tudo que é bom, agradável, perfeito, honesto, tudo que é maravilhoso, a Bíblia diz: nisto pensai. A Bíblia diz que a primeira área que nós somos atacados pelo inimigo é onde? Na nossa mente. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que eu e você deveríamos ter cuidado com as setas inflamadas do maligno. Essas setas, elas são introduzidas na nossa vida através de palavras liberadas. Provérbio 10 diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Eu posso abençoar e eu posso amaldiçoar. Eu posso liberar uma palavra para a sua vida e a sua vida vai ficar estagnada. E eu posso liberar uma palavra para a sua vida hoje. Para isso Deus me trouxe aqui, que muita coisa vai desatar. Aleluia. Aleluia. Então escute, aquele menino perdeu o pai. Aleluia. Aquele menino foi informado que o seu pai foi morto, crucificado de cabeça para baixo. O menino que tinha tudo. O menino que criou-se, aleluia, nas melhores escolas de Jericó. O menino que andava com as autoridades do lugar. Aleluia. E agora o menino perde o que de mais importante ele tinha, que era o seu pai. O menino agora perdendo o pai. Aleluia. A gente sabe, queridos, que eu e você não podemos nos enganar. Tem um ditado que diz que você vale aquilo que você tem. Sim ou não? Sim ou não? Aleluia. Às vezes as pessoas se aproximam de você por aquilo que você pode oferecer para elas. Isso não é uma visão que o Evangelho nos ensina. Aleluia. Mas parece-me que eu estou vendo aquele menino agora estava nessa situação, pastora Sandra. Foi tirado tudo dele. E agora ele estava sob uma ameaça de morte. Mas Deus não permitiu que a morte o levasse. E agora ele tem uma oportunidade de viver, mas viver uma vida miserável.
E agora, durante muitos anos, ele é colocado em um lugar. E nesse lugar ele se tornou pedinte. Você sabe o que é ser pedinte, querido? Só sabe o que é passar fome quem já passou. Só sabe o que é você depender de alguém e ser humilhado por muitas vezes. É quem já viveu isso. Isso machuca. Isso dói. Sua autoestima vai lá para baixo, você não tem como se levantar. Se não for Deus que sustente suas mãos, você não se coloca de pé. Aleluia. Aquele menino psicologicamente, emocionalmente, estava arrebentado. Não havia mais solução. Mas sabe o que eu acho extraordinariamente tremendo? Essa palavra é viva. Glória a Deus. E eficaz. Aleluia. Uma vez ela liberada, ela não volta da mesma forma. Aleluia. Eu glorifico a Deus, pastor Edna, pela vida do autor dos Hebreus 4:12, porque essa palavra é mais penetrante. Oh glória! Tu que é uma espada de 2 gumes, ela vai na divisão da alma e do espírito, faz separação entre juntas e medulas e está apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Pensamento, emoção, sentimento, vontade, desejo se abrange aonde? Na minha alma. Aquele menino estava com a sua alma arrebentada. Seus sentimentos, suas emoções estavam fragilizadas, aprisionadas. Se não bastasse a situação, havia espíritos malignos que estavam impregnados do lado dele, dizendo: tu nunca vai ser ninguém, tu vai morrer miserável, tu vai morrer cego. Mas naquele dia que a palavra chegou até ele, aleluia, está chegando aí, passando daqui a pouco, um homem chamado Jesus. Ele é de Nazaré, ele veio da linhagem de Davi. Eita glória! Quando ele ouviu isso, parece que eu estou vendo, a palavra, pastora Sandra, entrou no território da mente dele e destravou uma trava que estava presa lá. Aí eu acredito que fez assim, pá! O Espírito automaticamente começou a agir nas lembranças do menino. Aleluia! Aí ele lembrou, sabe do que é que ele lembrou? Ele lembrou do que a lei dizia. A lei dizia que todo primogênito tinha que conhecer de cor e salteado o Torá. Aleluia! Era responsabilidade dos pais ensinar o Torá ao seu filho. Por isso Salomão diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, para quando envelhecer não se desviar para o mal. Eu quero trazer e chamar sua atenção nessa noite para essa palavra chamada conhecimento. Conhecimento produz entendimento, entendimento traz a revelação. A palavra conhecimento significa saber perfeitamente, distinguir e reconhecer. A mente do menino foi destravada, a lembrança dele veio à tona. Ele lembrou e ele disse: o meu pai me ensinou o Torá, e o meu pai me ensinava e dizia que um dia viria alguém da linhagem de Davi, e quando esse alguém chegasse, ele iria trazer cura, ele iria trazer libertação, ele iria trazer salvação. A minha cura está chegando, a minha vitória está chegando. Eu acredito, Sandra, aqui, pastora Sandra, que o informante disse: olha, ele está passando. A multidão começou a passar. Quando ele viu que a multidão estava passando, ele se levanta e começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Era quase 10 mil pessoas, digamos assim. Como é que alguém vai ouvir um moço gritando com tanta gente eufórica falando: filho de Davi? Escute, por que Jesus parou? Isso ficava intrigado na minha mente. Eu dizia: por que Jesus parou quando aquele cego gritou por ele? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque o cego disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse: alguém me conhece pela minha linhagem. Conhecendo pela minha linhagem, conhece a minha promessa. Conhecendo a minha promessa, sabe do propósito. Conhecendo o propósito, sabe que eu vim para libertar. Conhecendo o propósito, sabe que eu vim para dar vida. Alguém está me chamando. Abre a multidão aí, aleluia, aleluia. Alguém vai correndo e diz: levanta, 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 levanta. Pega na mão do seu irmão, aperta a mão dele com força, libera essa palavra para ele nessa noite. Diga: hoje Deus manda você se levantar. Se levante do vale, se levante da perseguição, se levante da lamentação, se levante do pranto, se levante da decepção, se levante da angústia,
Se levante do medo, se levante, se levante, se levante, porque tem milagre para a sua vida hoje. Jesus vai chamar o menino. Ele está te chamando. Balança seu irmão aí, já vou terminar. Diga assim: o Rabi acabou de chegar. Aleluia. Diga, não. Hoje a festa. Fale mais alto. Fala, ele acabou de chegar. Ele está aqui. Diga, vai ter vitória. Amanhã, pastora Agnes, é o último dia do mês. Ei. O teu choro pode durar uma noite, mas a tua alegria vai chegar pela manhã. Essa madrugada vai ser liberado ordem do céu a seu favor. Dando-te pra sal e terra e me prosai. Vai ter vitória. Pessoal do louvor, vem pra cá.